a descoberta de que há uma relação íntima entre propriedades de simetria de um sistema mecânico, ou seja, invariância do sistema mecânico sob certas transformações, e leis de conservação, é uma descoberta do século XX que adquiriu uma grande importância, porque essa conexão entre propriedade de simetria e leis de conservação não é exclusiva da mecânica clássica, mas também aparece na mecânica quântica, na teoria quântica de campos, etc. Então, é uma relação fundamental da física, a vinculação entre simetrias e leis de conservação. Então, vamos começar com algumas definições simples, para depois nós irmos elaborando um pouco mais. Quando nós queremos determinar como um sistema mecânico se move, queremos determinar a posição de cada partícula em cada instante, determinar o movimento do sistema, a existência de quantidades conservadas é extremamente útil para dar informações sobre o movimento do sistema. Então, por exemplo, uma lei de conservação básica da física é a conservação da energia. Muitas vezes, usando conservação da energia, sem necessariamente conhecer os detalhes do movimento, nós podemos obter muitas informações importantes sobre o movimento, embora, às vezes, não possamos resolver completamente e determinar completamente a posição de cada partícula em cada instante. E se nós conhecermos um número suficientemente grande de quantidades conservadas, isso pode nos permitir resolver completamente o problema mecânico de determinar a posição de cada partícula em cada instante. Então, essas quantidades conservadas são também chamadas de constantes de movimento. Então, o que é uma constante de movimento? Por definição, uma constante de movimento é uma função das coordenadas e velocidades generalizadas e, possivelmente, do tempo, que permanece constante à medida que o tempo passa. Em outras palavras, o tempo passa, os valores das coordenadas generalizadas vão mudando com o tempo que o sistema está em movimento, os valores das velocidades vão mudando, mas o valor dessa função não muda, permanece fixo, permanece constante. Mais explicitamente, isso aqui quer dizer o seguinte: se nós substituirmos aqui cada coordenada em função do tempo, ou seja, a coordenada em função do tempo que é dada pelo movimento do sistema, as velocidades correspondentes no instante t. Isto aqui permanece constante, não muda com o tempo. Ou seja, a derivada total dessa função em relação ao tempo é zero. Isto aqui é a derivada total, ou seja, esta função f depende do tempo implicitamente através dos q's e q pontos e pode depender explicitamente do tempo. Esta derivada é uma derivada tomada ao longo do movimento do sistema. Então, à medida que o tempo passa, as coordenadas mudam com o tempo, as velocidades mudam com o tempo e o próprio tempo está mudando. Tá bom? Levando toda essa dependência temporal em conta, o valor dessa função não muda. Então, a condição de ser constante de movimento é que esta função das coordenadas, velocidades e tempo tenha derivada total em relação ao tempo igual a zero. Vamos pegar um exemplo específico aqui. Vamos considerar um oscilador que satisfaz essa equação de movimento aqui. Oscilador harmônico, simples.
Agora considere a função. Isso aqui é um exemplo de uma função que depende da coordenada, da velocidade correspondente e também depende do tempo de forma explícita. Tá bom? Eu vou fazer a seguinte afirmação. F de x, x ponto t, é constante de movimento, no caso do oscilador. Para verificar se esta afirmação é verdadeira, nós precisamos calcular a derivada total desta função e ver se o resultado é zero. Se esta derivada total é zero ou não é zero. Então, a derivada total desta função, pela regra da cadeia, é derivada de f em relação a x dx dt mais derivada parcial de f em relação a x ponto, derivada de x ponto em relação a t, x dois pontos, mais a derivada parcial de f em relação a t. Agora, calculemos essas derivadas usando a expressão explícita conhecida da função. Para calcular a derivada parcial de f em relação a x, de novo, regra da cadeia. Derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais argumento ao quadrado. Derivada do argumento em relação a x. Derivada do argumento em relação a x é ômega sobre x ponto. Isso aqui, ó, é só a derivada parcial de f em relação a x. Isso deve ser multiplicado por x ponto. Agora, de novo, derivada parcial em relação a x ponto. Derivada do arco tangente em relação ao argumento, 1 sobre 1 mais argumento ao quadrado. Derivada do argumento em relação a x ponto. Isso dá menos ômega x sobre x ponto quadrado. Isso tem que ser multiplicado por x dois pontos. E a derivada parcial em relação ao tempo é menos ômega. Agora, observem. Dizer que f é uma constante de movimento significa que se Q1, Q2, Qn são as funções do tempo determinadas pelas equações de movimento, isso aqui é constante ao longo do movimento realizado pelo sistema mecânico. Então, esses Qs aqui são as soluções das equações de movimento para o sistema. Isso aqui é constante ao longo do movimento do sistema. Então, o movimento do oscilador é regido por esta equação. Então, aqui onde aparece x dois pontos, nós devemos colocar menos ômega 2x. Portanto, nós ficamos com o seguinte: df dt igual... Vamos reunir esses termos aqui sobre tem o mesmo denominador? O numerador, esse aqui cancela com isso aqui, dá ômega, numerador desse primeiro termo. E aqui substituindo x dois pontos por menos ômega 2x, isso aqui vai dar ômega 2 x2 sobre x ponto quadrado, com sinal positivo. Menos ômega, fatorando um ômega aqui no numerador. O numerador é igual ao denominador, e nunca é zero. Isso aqui dá ômega menos ômega, que é igual a zero. Então, isso comprova que esta função aqui é uma constante de movimento para o oscilador harmônico simples. A partícula oscila para lá e para cá, mas o valor dessa função não muda. Então, isso é o que define ou caracteriza uma constante de movimento. É uma função das coordenadas velocidades e tempo,
que permanece constante à medida que o sistema se move.